Now recording. Salve, salve. Sejam todos bem-vindos ao Spoilercast. Eu aqui, Malboro, mais uma vez com vocês. E hoje eu vou tratar de um assunto que muitas pessoas já me perguntaram e um dos assuntos que eu mais tratava antigamente, mais discutia, sem saber exatamente o que eu estava discutindo. E vou aqui tentar elucidar para vocês um posicionamento meu. E todos aqueles que quiserem adotar isso e, digamos assim, fluir nesta fluidez dos meus pensamentos, fiquem todos livres e espero que isso ajude algum de vocês nisso. Muitas pessoas me perguntaram já, e era uma pergunta que eu... Não era uma pergunta que eu me fazia, mas era algo que eu me metia muito nas discussões, que é justamente sobre progressismo, conservadorismo, e muitas pessoas me perguntam até hoje, Malboro, você é progressista, você é conservador? Esse tipo de coisa. E se você assistiu meus outros vídeos aí no canal, você vê que eu tenho um ato de confissão muito sincero em vários deles, né? Eu estou buscando evidenciar e tratar e interagir com as questões de maneira mais sincera possível. Eu acho que o primeiro passo que você tem que dar, e eu dei, né, na minha vida, e hoje eu tento fazer isso até hoje, é ser o mais sincero possível com aquilo que você sabe. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que partir. Se você não parte do que você sabe, aonde você está, muito provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que você vê muitas pessoas falando que se sentem como um barco cheio de energia, cheio de coisas ali dentro, uma embarcação ali já pronta e não sabe muito bem para onde ir, não sabe onde içar essa vela, digamos assim. E isso acontece exatamente por esse motivo, né? Você é um sujeito, acredito eu, saudável fisicamente, você é um sujeito que consegue, você tem todas as suas capacidades normais, funcionais, e você está disposto, né? Você está disposto a algo, você está com a predisposição, você está com a vontade de se direcionar a algo, que é comum, né? Natural, que todos tenhamos. Assim como eu também tinha. Eu falei isso num podcast já anterior, onde eu dizia, cara, eu me sinto preso dentro de mim mesmo, né? Se vocês forem atrás do vídeo aí, estou preso, né? Vocês vão ver eu falando exatamente isso. Eu me sentia preso dentro de mim mesmo, nesse sentido de... Eu sinto que eu tenho todas as capacidades, eu sinto que eu tenho vontade de me direcionar a algo, mas eu não consigo, eu não sei o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. E isso porque parte muito de um campo de reflexão que nós estamos embutidos, né? A gente está dentro de um calabouço, digamos assim, natural para todos os brasileiros, porque isso é uma coisa muito comum dentro dos brasileiros, né? Se você for conversar com a maioria dos brasileiros, todos eles têm mais ou menos essa mesma forma de se conduzir em relação a si mesmos. E isso é uma coisa que eu estou buscando fugir nesse sentido. Então, quando me perguntam se eu sou conservador, se eu sou progressista, primeiramente você precisa saber o que é conservador e o que é progressista, né? Muitos de vocês, acredito eu, assim como eu, acreditavam que, não, ser conservador é querer ter família, né, ter filhos, não fazer abortos, não usar drogas e assim por diante. E o que é o progressista? Bem, qual é a forma lógica, dialética de interagir com isso, digamos assim? É incorreta, mas é a forma que nós somos conduzidos a acreditar. Bem, se ser conservador é ter família, não usar drogas, não fazer aborto, e progressista é uma antítese a ser conservador, é o contrário a ser conservador. Então, é só colocar a negação disso e você será um progressista. Então, o que seria um progressista? Seria não família, sim drogas, ou então né? Não drogas, que aí dá sim drogas, e não aborto, que daria sim drogas, né? Então, basicamente seria usar drogas, fazer aborto e não ter família, ou não querer ter família, né? Isso seria ser um progressista para a maioria das pessoas. Se você for parar a pensar agora, você vai pensar nisso. Por que você vai pensar nisso? Porque você está envolvido politicamente dentro de uma discussão política dentro do Brasil. Então nós somos, digamos assim, filhos de nossa época também, né? Estamos envolvidos na nossa época. E por estarmos envolvidos na nossa época, esse é o espírito, a sensação geral que se tem de conservador e de progressista. Então, é só você atribuir isso ao PT, o progressista, e você atribuir a negação disso, que seria conservador, para o Bolsonaro. Então, está muito, muito bem delineado, pronto, você tem todas as respostas, você agora é um conservador, você volta no Bolsonaro, e ponto. Isso é a máxima, digamos assim, como o Jung fala, é a máxima da neurose coletiva confessional estabelecida nos tempos modernos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, uma coisa muito simples. Eu vou resumir aqui, né, o pensamento, o que eu li do Jung, né, mas algumas coisas que eu li do Jung. Mas, basicamente, como teve a queda do cristianismo enquanto intelectualismo, não queda no sentido de perdeu, mas perdeu no sentido argumentativo ou filosófico e afins, mas perdeu no sentido da discussão no amplo campo midiático de desenvolvimento social. Então, o que acontece? Por conta disso, pelo catolicismo ter perdido suas forças, né, a religião ter perdido sua força, se instaurou algo. E esse algo que se instaurou
é a política, a ciência e afim. Mas até mesmo a questão científica, como, por exemplo, terraplanista. O que a pessoa quer dizer quando ela chama de terraplanista? Ela está dizendo que você nega a ciência, né, que é um dos deuses aí, você nega a lógica, digamos assim, você nega o mundo, você nega tudo em prol de votar no Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro é uma pessoa de direita e a força representacional política de um determinado escopo político é aquele que está concorrendo dentro do partido. Então, se o Bolsonaro representa a direita brasileira e ele é terraplanista, anti-vacina e assim por diante, todos esses estereótipos e todas essas coisas que colocaram no Bolsonaro, então, portanto, a direita é isso, e se você é de direita, você também é isso. Tô lembrando daquele discurso, daquela lógica, digamos assim, daquele pensamento que eu botei no começo. Se ser de direita é tudo aquilo e o Bolsonaro representa aquilo, então votar no Bolsonaro representa aquilo. Então tudo que o Bolsonaro faz também representa a direita brasileira. Então é por isso que você vai ver, por exemplo, as pessoas dizendo que a direita brasileira é repleta das pessoas que, sei lá, se masturbam para travesti e coisas do tipo, e mesmo assim batem em travesti, são homofóbicos, etc. Que é justamente a imagem que se tenta ser filiada ao Bolsonaro e, consecutivamente, a todas as pessoas que votam no Bolsonaro. Todos nós sabemos que isso é, obviamente, falso, né, no sentido de que todos são dessa maneira. Mas todos tentam afirmar as mesmas coisas que o Bolsonaro. Então, basicamente, quando nós paramos para pensar nesses sentidos, nessa construção, nós sabemos que nem todas as pessoas que acreditam que votam no Bolsonaro acreditam exatamente nas mesmas coisas que ele acredita e não afirmam as mesmas coisas que ele afirma, né, no sentido geral. Então, nós estamos, digamos assim, presos nesse escopo mínimo e completamente enviesado de acreditar que o Bolsonaro representa a direita e tudo que se tange à direita, associar à direita, a conservadorismo, a voto, a partido e assim por diante, e do lado da esquerda a mesma coisa. Eu não vou entrar nos meandres de por que isso acontece, até porque eu não tenho um estudo suficiente nisso, apesar de ter uma opinião forte sobre isso, mas eu não vou entrar nesses meandres. Mas o que eu vou entrar é o seguinte: o Jung, né, como eu estava falando, ele fala dessa questão dessa neurose coletiva confessional que se estabelece. Porque antigamente a igreja tinha grande força, né, a estrutura religiosa tinha muita força, e as coisas se estabeleciam a partir da igreja. Em que sentido? Tipo, você se relacionava com a igreja, você ia no padre e perguntava a opinião do padre, e aí o padre te dava a opinião dele, o posicionamento da igreja em relação a isso, por conta de argumentos, o Papa e diversos contextos e desenvolvimentos históricos que se tiveram, que a igreja foi ter nas suas discussões e foi elaborando as coisas e trouxe para você ali, digamos assim, mastigado a conclusão e como deve se interagir. Então você tinha uma pessoa especializada que seria o padre. Então, quando foi transformada a religião, digamos assim, na verdade, perdeu a força ali, o catolicismo e outras religiões, o que se transformou foi justamente o aspecto científico, político e afins. Então, essas coisas viraram aspectos confessionais, que seriam religiões. Então, quando você hoje tem uma dúvida, por exemplo, sobre eu sou contra ou a favor de vacina, você vai lá ver um post de alguém, sei lá, algum militante que você segue, ou alguém que você concorda ou acredita que concorda politicamente, e aí você vê lá as afirmações que ele faz, as fontes que ele pega, as pessoas que ele cita. No caso, seria a citação, sei lá, do Átila, né, no negócio lá da vacina, e no outro caso seria qualquer outro cara que fala sobre um outro assunto diverso, que vai concordar e vai coadunar com a estrutura da pessoa ali de presente. Então, qual seria, se eu não quero ser burro, feio, anti-vax, qual é a atitude que eu tenho que ter em relação à vacina? Ser pró-vacina e citar alguém que é pró-vacina e que estuda sobre ser pró-vacina e que estuda sobre vacina. Show? Beleza. Se eu sou anti-vacina, porque o Bolsonaro foi contra a vacina, então eu tenho que procurar alguém que é contra a vacina e pegar a opinião dessa pessoa, né? Eu vou sequestrar essa opinião, mesmo sem ter todo o arcabouço ali necessário para poder ter essas afirmações. Então, basicamente, o que se fazia antigamente, de novo, no aspecto confessional com a igreja? Você perguntava ao padre, eu tô com esse problema aqui, o que eu tenho que fazer? O padre ia explicar a você, ia dizer o que você tem que fazer, e show de bola. As pessoas se direcionavam ao padre. Hoje em dia, as pessoas tentam ser os próprios padres, enquanto elas se direcionam aos padres. Então, a opinião dela reside nela mesma, porque já que a referência é a ciência, por exemplo, a referência é a ciência. Então, o que eu me referencio hoje? A grande maioria das pessoas se referencia quando ela está falando ciência. A grande maioria das pessoas, quando se fala sobre ciência, ela está falando sobre algumas coisas. O que ela está falando? Vamos ser bem direto. Ela está falando sobre o Doflex que ela toma, ela está falando sobre o computador que ela tem, a internet que ela usa, e ela está falando sobre os avanços que ela acredita que foi a internet, a ciência que proveu. Então, quando ela fala da ciência, ela está falando de um apego a confortos, à saúde e outras coisas que ela acredita que foram oriundas e são oriundas da ciência, né? A ciência como essa entidade invisível, mística, que tem os seus bispos, os seus padres e o seu papa, e todos esses direcionam para você como é que você vai agir no mundo e por essas questões extremamente pessoais que você tem. Como eu falei, pelo Doflex, que te ajuda a diminuir sua dor de cabeça, pelo computador, que te ajuda a acessar a internet e ter acesso a coisas que tu acha do caralho, sei lá, pornografia, ou sei lá,
Naruto, animes e afins, e você ter acesso a tudo isso, essa informação, esse banho de dopamina, ou até mesmo conhecimento. E aí você associa o quê? Obviamente que a ciência. Então a ciência é, digamos assim, a grande mãe que todos tentam olhar para ela, e ela tem esse crivo social por conta dessas supostas coisas que ela desenvolve, né? Que tudo que é desenvolvido é direcionado quem desenvolve o cientista, esse cientista faz parte da ciência, então foi a ciência. De novo, naquele esquema, entre aspas, lógico, que eu elaborei lá no começo, de conservador e progressista. Então, o que se estabelece? É justamente essa busca de pessoas que possam direcionar a sua opinião e o que você acredita da forma mais fluida possível, da forma mais rápida possível, e o que me abstenha o máximo possível de esforço. Porque é isso que você vai fazer no final. Você está se esvaindo do esforço de estudar sobre aquele assunto. Tá tudo bem. A gente compreende isso como divisão do trabalho. Tá tudo bem. A gente confia nas pessoas. Então, basicamente, quando a pessoa pergunta para você, ou quando a pessoa me pergunta, Maboro, você é conservador ou você é progressista? Ela tá me perguntando basicamente se eu quero ter filhos, se eu uso droga e se eu acredito que tem que fazer aborto, né? Essa é a pergunta. Então, a pergunta a ser colocada é essa. Maboro, você quer fazer aborto? Você usa droga? E você quer ter família? Interrogação. Essa é a pergunta. Você é conservador ou você é progressista? E veja, eu não sei o que eu sou, assim, nesse sentido conservador, porque eu acho que conservador progressista, eu acho que nesse esquema que o Jung apresenta, dessa neurose coletiva confessional, uma das formas que você adota para você ser uma pessoa neurótica, né? Ser o neurótico, começar a contar mentiras para você mesmo. Essa é a melhor definição que eu acredito que eu já ouvi de neurose, é quando você conta as mentiras e você acredita nas suas próprias mentiras que você conta para você mesmo e para os outros. Então, você começa a mentir para você mesmo, por exemplo, que você é conservador. E por que você se diz conservador? Porque tem muitas pessoas que você não gosta por diversos aspectos pessoais de um processo pessoal seu que fez você ter algeriza à esquerda, por exemplo. E eu vou dar um exemplo meu. Na época em que eu estava na discussão na internet, há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, a maioria das pessoas que, sei lá, fizeram bullying comigo ou alguma coisa do tipo, eram pessoas que eram mais, digamos assim, à esquerda, né? Usavam droga e afins. E aí nisso eu fui crescendo, né? Fui me desenvolvendo, fui entrar na internet. E as pessoas que eu via mais falando besteira, e que eu considerava besteira, eram justamente pessoas de esquerda. Então eu me via também num momento onde eu estava extremamente mal, e eu via que o que estava predominando era a esquerda, no sentido do Lula e afins. Então, qual foi a minha conclusão rápida? Pô, é culpa da esquerda. Se eu tô aqui agora nesse problema, se eu tô me sentindo mal assim, e o aspecto social, quando eu comecei a sair de dentro de mim, comecei a olhar para o mundo, e eu vi que tava tudo um problema, e as pessoas, e a esquerda estava no poder, as pessoas começaram a culpar a esquerda, inflação e não sei o quê, coisas que eu não fazia ideia do que eram. Então, a culpa é da esquerda. Então, eu vou me posicionar à direita. Então, qual é o posicionamento que eu tenho à direita? Você aprova família e afins. Então, se eu defendo todas essas coisas, então eu sou contra a esquerda. E todas as pessoas que têm essas condutas, por mais que ela não se diga de esquerda, eu vou automaticamente dominá-las de esquerda. Então, esse é o sentido máximo. Você pega as questões mais internas possíveis, você não entende o seu processo como ser humano, você não tem essa capacidade ainda, você nem buscou ainda fazer isso dessa maneira, e você acaba adotando o lado, negando o outro. E aí você começa a contar mentiras para você. Você começa a contar mentira no sentido, não, eu sou conservador. Mas veja, se você nem sabe o que é conservador, como você pode se dizer um conservador? Se você não sabe o que é progressista, como você pode se dizer um progressista? Então você começa a contar mentiras para você mesmo e começa a condenar o outro lado que supostamente nega o lado que você é. Então, né, a consequência natural disso é você viver numa neurose profunda, né? Você começar a negar e dividir o mundo entre esquerda e direita, conservador e progressista, que é basicamente o que você pode ver que a maioria das pessoas faz. Então, você talvez seja uma das pessoas que faça isso. Então, é o campo mais fácil, é a forma mais fácil. Por quê? Porque diversos campos vão aceitar você, diversos grupos vão aceitar você, diversas pessoas vão aceitar o seu discurso, a sua discussão, a coisa que você faz e vai te validar. E você acaba se sentindo bem, porque você acaba achando que você é virtuoso, você acaba acreditando que você é uma pessoa elevada moralmente, você é uma pessoa elevada intelectualmente, mesmo que não seja o caso. Então você não é uma pessoa elevada intelectualmente, muitas vezes você não é uma pessoa elevada culturalmente afins, e você começa, moralmente também, você começa a acreditar que você tem todas essas características por fazer de parte de um grupo que levanta essa bandeira e diz que esse é um comportamento, e que todos que defendem esse comportamento, levantando essa bandeira, têm esse comportamento, e esse é o melhor comportamento. Então, por eu fazer parte de todo esse esquema, consecutivamente, eu também sou um conservador, ou sou um progressista, e o meu grupo me aceita, e o meu mundo se limita ao meu grupo. Então, consequência disso é que, portanto, eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa que tem uma moral forte, afiada. Então, é isso que eu vou continuar fazendo. Então, é isso que eu fiz por grande parte da minha vida, no sentido de quando eu nasci ali, de quando eu estava ali
depois do acidente com minha avó lá, o incidente com minha avó, que vocês podem ver aí no canal, foi no vídeo anterior, foi no vídeo do Como Parar de Procrastinar. E eu também entrei nessa neurose sistemática de acreditar que eu era um conservador, de que eu não era um progressista, não só que eu era um conservador, mas que eu não era um progressista. E mesmo sem saber o que essas duas palavras exatamente significam no mundo, mas só o que eu vejo ali, né, no mundo, no espelho ali, constante de coisas que eu quero que sejam em mim e que eu quero participar e que eu não sei muito bem o que é. E vou procurar da melhor forma possível que eu encontrei, que é participar de grupos, que é que a maioria de nós fazemos. Né? Aqueles que estudam fazem pelo estudo, e aqueles que não estudam e participam de grupos vão fazer por grupos. Então, assim, procurei grupos que se adequavam mais à forma que eu queria ser e estava ali com eles, né? E tentava ganhar força ali por ser o que conseguia repetir mais os slogans, que é basicamente isso que esses grupos se resumem, e conseguir repetir mais um discurso pronto e participar de discussões prontas, onde eu só ia repetir determinados slogans e, consecutivamente, ganhar a atenção do público e ganhar do público ali que eu quero que tenha atenção para mim. E é isso. Então, basicamente, esse é o comportamento médio daquela pessoa que você vai conhecer, que se diz conservadora ou progressista, e essa basicamente são os atributos que pertencem a ela. Esse é o comportamento médio que ela vai ter. Então, o que é que eu fiz, né? Como é que eu fiz para sair desse jogo neurótico, digamos assim? Para ser muito sincero, eu só consegui sair desse jogo neurótico porque eu comecei a falar a verdade para mim mesmo. Comecei a confessionar para mim mesmo, na minha oração para Deus, o que eu acredito sobre mim mesmo. Tentei ser o mais sério possível nesse sentido. E eu fui vendo que eu não sabia de quase nada. E por não saber, percebendo que eu não sei de quase nada, me deu a força de buscar aquilo pelo que eu possa saber. Por onde começar. Então, fazendo essa busca, fazendo esses estudos, estudando e fazendo essas coisas, eu comecei a ter uma capacidade muito maior de saber o que eu tinha, né? O que eu era, formar minha personalidade, o que é que eu sou. Para eu saber o que é que eu sou, como eu falei, eu tenho que saber o que é que eu sei e o que é que eu não sei e para onde eu quero chegar. E hoje eu tenho essa consciência. Eu busco manter ela acesa constantemente em mim para saber o que é que eu quero, aonde eu quero chegar, o que é que eu tenho, o que é que eu sei e aonde eu posso chegar. A partir disso, o que é que eu posso esperar do que pode vir disso pelo meu esforço. Então eu sei basicamente o que eu posso esperar, do quanto eu posso esperar e se eu devo esperar algo, pelo tanto que eu me empenho naquilo e pelo tanto que eu estudo sobre aquilo. Então se eu estou estudando e se eu estou trabalhando em cima daquilo, se eu estou exercendo força e buscando isso, eu sei que alguma coisa eu vou receber de volta. O que vai ser, eu não sei, tá na mão de Deus, mas eu não vou contar com a sorte. Né? E por não contar com a sorte, eu conto com Deus. E é isso que eu tento manifestar todos os dias da minha vida. Tento sempre estar... tento. Né? Tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu falho miseravelmente. Tem dias que eu me aproximo de ter um sucesso positivo. E assim por diante. E eu acredito que isso faz parte do nosso processo enquanto pessoas e nos tornarmos pessoas melhores. Mas basicamente a resposta para vocês é essa. Se eu sou conservador, se eu sou progressista, bem, eu acho que qualquer pessoa saudável não é nenhum nem outro, de forma extrema. Acredito eu que a pessoa que é conservadora, ela pode ser conservadora em algumas coisas e progressista em outras coisas. Ela pode ser somente uma pessoa e ter sua personalidade e saber suas limitações, até porque nós não conseguimos ser completos em nós mesmos, no sentido que eu vou ser completo em mim mesmo e eu vou conseguir ter todas as respostas e vou ser o mais consistente possível em todos os pontos que eu defendo. Não acredito que eu seja capaz disso. Não acredito que eu consiga ser perfeito ou mais que perfeito. Eu sou imperfeito e por as minhas imperfeições vão ter determinadas coisas que eu vou defender e determinadas coisas que eu vou fazer que não se adequam muito bem ao processo de consciência e um processo rígido de conexão lógica e dialética entre as coisas e vai fazer com que eu seja a pessoa mais consistente e lógica e super incrível e perfeita em todos os aspectos. Não acredito que é isso possível. Até porque nós somos limitados, nós somos seres finitos e por sermos limitados e seres finitos, não acredito eu que você consiga ser completo e perfeito. Né, infinito, no sentido de, não, toda essa minha construção aqui de pensamento, ela se liga a tudo o que eu acredito e eu me comporto de forma congruente a tudo isso, né, de forma rígida e lógica. Eu não acredito que isso seja possível no campo para nós. Então, basicamente, a mensagem é essa, que vai fazer muito mais sentido se você ver o vídeo de como não procrastinar. E foi basicamente nesse momento em que eu deixei de ser, digamos assim, como muitas pessoas chamam de palpiteiro, mas é muito pior do que ser palpiteiro. Na verdade, é mentir para você e para as pessoas. No processo de mentir para as outras pessoas, você mente para você mesmo. E esse jogo fica simultaneamente acontecendo. Às vezes você vai mentir para você mesmo e acaba mentindo para as outras pessoas. E assim por diante. Então, acredito eu que a melhor forma de você, como eu falei no começo, e a resposta é muito mais simples do que a maioria de vocês estavam esperando. Apesar de ser longa, a resposta é muito mais simples, que é justamente saber onde você está. Ter um processo de confissão. Saber aonde você está, o que você tem, aonde você quer chegar. E saber que você tem que empenhar esforço no campo material para conseguir atingir esse campo virtual, esse campo que você tem aí na sua cabeça, de onde você quer chegar.
a partir do que você tem, do que você consegue fazer. Então, eu acho que essa é a forma que você consegue saber sair dessa neurose de ser de esquerda ou de direita, ou conservador, ou progressista, e ser somente uma pessoa e buscar formar o seu caráter. E conforme você vai formando o seu caráter, sendo sincero com você mesmo, em determinado momento vai chegar uma hora que você vai saber se você é conservador ou se você é progressista. Essa é a grande questão. Então, busque primeiro informar a sua personalidade. Busque primeiramente, como eu falei, saber onde você está, o que você sabe, o que você não sabe, aonde você quer chegar e o que você precisa para chegar ali. E coloque isso em prática. Essa é a maneira mais simples que você vai ter para simples e complexa ao mesmo tempo para fazer, para você conseguir atingir coisas e conseguir se predicar e formar a sua personalidade. Bem, no mais é só isso. Muito obrigado a todos os Pixies que vocês fizeram. Eu ganhei acho que R$ 15 ao total nos Pixies. Fico muito agradecido a vocês, todos vocês. De verdade, muito obrigado. Você não sabe quanto vocês ajudam. Um abraço. E deixem comentários aí, dê um like se você concorda com alguma coisa, se você discorda com as coisas que eu falei. Divulguem o vídeo, tá? Mandem Pix. Se vocês quiserem mandar um e-mail para mim sobre alguma coisa que vocês tenham dúvida, se vocês quiserem comentar, ou se tem algum tema que vocês querem que eu aborde, se vocês quiserem mandar um e-mail mais pessoal, eu não vou falar o nome de vocês aqui, se vocês quiserem que eu leia e dar uma ajuda, fico totalmente à disposição. O e-mail é cipodcast@gmail.com. Para Pix é a mesma coisa, tá? Se você quiser uma chave também de Pix, uma chave para doar criptomoeda, deixa aí no comentário que eu faço sim, mando para vocês o endereço, vou ver depois para deixar o endereço aí tudo certinho fixado. No mais é isso. Um abraço a todos vocês e até a próxima.